Vivemos em uma época em que o cliente espera ser atendido rapidamente pelo canal que ele prefere e com uma experiência cada vez mais personalizada. Ao mesmo tempo, as empresas precisam reduzir custos, aumentar a produtividade e, além disso, incorporar a inteligência artificial nos seus processos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Aliança Talks, o podcast que abre espaço para histórias inspiradoras, trajetórias empreendedoras e conversas que fortalecem a conexão entre os empresários do nosso grupo. Se você ainda não segue o nosso canal, já clica aqui embaixo para seguir. E lembrando que esse podcast aqui é uma iniciativa do nosso grupo de empresários. A gente se reúne toda semana para fazer negócio. Confere o vídeo aí. E aí, o que você achou do vídeo? Se quiser saber mais, já manda um direct aqui para mim, manda uma mensagem. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Insta, é mais fácil mandar mensagem por lá. E eu vou te convidar para participar de uma reunião para você também fazer muitos negócios. Mas hoje a gente veio aqui para falar sobre um assunto que impacta demais as empresas, como eu já fiz o spoiler lá no começo, comunicação. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui um super especialista, o Omar Abdel, sócio fundador da OK Computadores, empresa especializada em soluções de comunicação corporativa, PABX em nuvem, atendimento com IA, plataformas Omnichannel. A gente vai querer saber mais sobre esse Omnichannel, que integra aí o telefone, o WhatsApp, e-mail e redes sociais, tudo num só lugar. Como é que está a comunicação da sua empresa? Hoje a gente vai resolver isso. Seja muito bem-vindo, Omar. Léo, muito obrigado aí pela apresentação, né? Uma bela apresentação. É um prazer imenso estar com você aqui, né? E a gente abordar esse assunto que é tão importante, né? É super importante para as empresas ter a comunicação, ter uma comunicação efetiva. E nós vamos mostrar aqui, que nem o Léo já deu aí o spoiler, né? Vamos falar aqui do PABX, do Omnichannel, a inteligência artificial, como é que ela pode beneficiar o seu negócio. Muito bom, Omar. Antes da gente entrar no seu negócio, falar um pouco mais aí das soluções de comunicação, conta um pouco pra gente quem é o Omar, como é que você chegou até aqui? Bom, vamos lá, né? Eu sou o Omar, eu sou fundador da OK Computadores. Eu estou na área da tecnologia da informação. A gente fala só tecnologia, mas é tecnologia da informação. Eu estou nessa área envolvido desde o final da década de 80, Uau. quando eu comecei a me interessar, né? Eu sempre me interessei em entender como é que as coisas funcionavam e como é que eu podia fazer para essas coisas fazerem sentido para a nossa vida. E aí, eu explorando os diversos recursos, ferramentas, eu me deparei com a tecnologia da informação, com os computadores na época que nem existia internet, Léo. Uhum. E eu fui atuando nessa área, eu estudei para isso, depois eu comecei a trabalhar em empresas que acabaram me levando para a área de informática, ainda bem. Aí em 1994 foi quando eu tive o meu último emprego formal, e aí eu parti para empreender, né, justamente nessa área. Então eu atuei prestando serviço para pessoas e empresas de 94, e aí começaram a aparecer cada vez mais empresas e teve-se a necessidade de ver soluções para as corporações. E eu fundei a OK Computadores no ano 2000. Nossa, então 40 anos nesse ramo, 26 anos, a gente está em 2026 agora, você que está assistindo a gente nesse momento, 26 anos só de OK Computadores. Eu imagino que você pegou toda a mudança aí. Como é que era a tecnologia de comunicação, a tecnologia da informação, como você falou, há 40 anos atrás? Cara, 40 anos atrás, o que a gente tem hoje na mão, que é o smartphone, era coisa de filme de ficção científica, né? A gente não tinha. Eu vi realmente reportagem mostrando o primeiro aparelho de celular que o pessoal chamava de tijolão e não era à toa, era gigante mesmo, né? Era praticamente um walkie-talkie, que nem os equipamentos mais rudimentares são parecidos com o que era antes. A gente não tinha internet, ouvia-se falar da internet,
E ela era muito simples, né? Não se falava de inteligência artificial, apesar do conceito de inteligência artificial ser da década de 50, acredite se quiser. Mas isso é uma história para uma outra conversa, né? Uhum. Então era muito rudimentar e não se falava também, ô Léo, da experiência do cliente, né? Então era tudo tratado de uma maneira muito mais simples, apesar da importância de você manter computador funcionando, servidor, sistemas funcionando. Perfeito. Na verdade, a tecnologia da informação, sobre a minha perspectiva aqui, eu acho que ela te traz muito uma solução de comunicação, né. Então, eu acho que esse é a principal foco ali, da internet, dos computadores, com a vinda do e-mail, com a vinda do WhatsApp, com a vinda do VoIP e tudo demais, é para facilitar a nossa comunicação. Então a gente busca informação, acessa informação com muito mais facilidade, né. E você acha que ainda hoje a comunicação ainda é um desafio para as empresas, mesmo com todo esse arcabouço que a gente tem disponível? Com certeza absoluta, né? O que eu vejo muito na nossa atuação é que o pessoal, primeiro de tudo, trata a comunicação da empresa de uma maneira fragmentada. Segundo, também de uma maneira improvisada. Então você vê que não tem método, não tem conceitos já trabalhados de como se comunicar, né? E isso também é muito culpa dessa fragmentação. Então você não tem a visão do que está acontecendo na comunicação e você acha que está tudo bem, está tudo correndo bem, desde que tem alguém atendendo um telefone ou respondendo uma mensagem, parece que está tudo bem, Uhum. né? Então, o principal desafio das empresas hoje é conseguir organizar essa comunicação, né? E ainda conseguir colocar processos de atendimento para você melhorar a experiência do cliente, que é o que a gente fala muito hoje em dia. Legal, então, se a gente pensar na cabeça do empresário ali, o empresário sempre está pensando em como otimizar o seu negócio. A gente pode dizer que existe, ou como é que funciona aí a relação entre essa comunicação e faturamento? Uma empresa com uma boa comunicação tende a faturar mais? Existe essa correlação? Ah, sem dúvida alguma, né, Léo? Se o cliente é atendido rapidamente, de uma maneira assertiva, com certeza isso vai trazer a atenção do cliente, porque hoje em dia o cliente não compra só por causa do preço, ele não vai procurar só o menor preço. Ele vai procurar também aonde ele conseguiu ter uma garantia do que está sendo ofertado, se vai ser entregue. Então, a questão da confiança e a velocidade faz toda a diferença. Uhum. E você acha que o cliente está ficando cada vez mais exigente com isso? Ah, sem dúvida alguma, né. O que a gente tem da experiência Uhum, aí também, hoje em dia você pode pedir uma refeição pelo seu telefone celular, ou uhum. resolver até uma questão de banco, ou comprar uma passagem aérea, né, você consegue comprar rapidamente, né. E o cliente já está acostumado com esse tipo de atendimento, né, então ele gosta da velocidade, ele já está acostumado com isso. Se ele vê uma coisa diferente disso, ele vai estranhar, né. Então, como está todo mundo já acostumado com a tecnologia facilitando a vida dele, é importante que a comunicação acompanhe esse mesmo norte aí. Interessante. E eu vejo que as gerações de hoje, até eu mesmo, a gente usa cada vez menos o telefone para falar, né, para fazer uma ligação, com voz, né, porque a gente tem todas as outras ferramentas à disposição. Então, para você pedir uma comida, para você pedir um atendimento, tem o chat, tem o WhatsApp, e-mail nem sei se ainda se usa muito, né, mas quais são as principais ferramentas, os canais de comunicação, que são indispensáveis hoje? Léo, eu costumo dizer que os canais de comunicação, todos eles são indispensáveis. Então, a empresa precisa estar disponível em todos os canais, porque hoje quem escolhe por onde vai falar é o cliente. Mas se eu tiver que elencar os principais canais, seria o WhatsApp, o e-mail e o telefone. Né? Então vai variar de cada negócio, né, para cada negócio. Mas diria que a empresa precisa estar disponível em todos os canais de comunicação. Fantástico. E essa facilidade, essa disponibilidade da empresa em qualquer canal, imagino que seja um desafio muito grande, né, porque você imagina um pós-venda, o cliente manda uma mensagem no WhatsApp, e aí ele continua o atendimento dele no dia seguinte, ele está no trânsito, ele liga para conversar e você tem que continuar o atendimento telefônico. Só que a pessoa que está do outro lado, a pessoa na empresa, ela precisa ter acesso ao WhatsApp, precisa ter acesso ao telefone, precisa ter acesso ao e-mail. Como é que a gente faz? Porque é uma loucura para quem está atendendo, né. Para o cliente, ele está entrando em contato com a empresa, para o cliente é uma coisa só.
Internamente para a empresa são vários canais, né. E eu acho que será que é aí que entra o tal do omnichannel, a integração toda? Perfeito, Léo. Você praticamente descreveu o Omnichannel, né? O Omnichannel, ele é a reunião desses canais de comunicação. Então você consegue colocar todos os canais de comunicação em uma única plataforma, trazendo grandes vantagens, primeiro para o cliente. Porque ele vai poder acionar a empresa por onde ele preferir ou por onde ele estiver disponível naquele momento. Uhum. No outro lado também é o atendente, o vendedor, o agente, o pré-vendas, o pós-venda, ele vai ter acesso ao histórico e saber o que está acontecendo de uma maneira organizada. E também o supervisor ou o gestor da empresa, ele consegue ter a visão do que está acontecendo, sem ele precisar ficar pegando o WhatsApp do celular de um vendedor ou pegar o telefone por um outro lugar. Ele vai conseguir acompanhar tudo que está acontecendo através aí da plataforma Omnichannel. E tem empresa que ainda trabalha sem essa integração? Por incrível que possa parecer, tem. Porque o que, que aconteceu? Que os canais eles foram aparecendo de forma, como é que se diz, fragmentada. Então, um momento começou a aparecer o WhatsApp, aí no outro momento o pessoal começou a aparecer pelo Instagram, já tinha o telefone, e cada um numa aplicação. Né? Uhum. Se você vai atender o telefone, você vai usar um dispositivo ou vai usar o seu celular. Você vai responder uma mensagem, você vai para o computador. Você vai responder o WhatsApp, você volta para o celular. Então, esse, na realidade, é um grande desafio até para as empresas. Por quê? Porque esses canais começaram a aparecer e, por conta disso, eles ficaram fragmentados, cada um numa aplicação, numa tela. Isso fica bem difícil aí para o operador. Eu imagino, cada um chegando num momento diferente, então hoje se usa muito o Instagram, amanhã provavelmente vai ser outra rede social. E aí quem cuida disso? Ah, o menino do marketing, mas o menino do marketing não tem acesso ao pós-venda, hein? Fica uma loucura, né? Então eu imagino, como é que funciona para a gente integrar tudo isso? Como é que é a solução de vocês? Conta um pouquinho, porque eu estou imaginando aqui deve ser uma coisa super difícil de implantar. Como é que funciona isso? Ó, a implantação é relativamente simples, viu, Léo? Não é muito difícil de implantar e a gente acompanha os clientes em toda essa jornada da implantação, né? Quando o cliente é pequeno, a implantação é feita até de uma maneira relativamente rápida, né? Então, em alguns dias, o cliente já está operando o Omnichannel. Agora, quando a operação é um pouco maior, a gente já faz um projeto com reuniões, com Uhum. testes, até você chegar ao momento que você vai virar, né? Faz o treinamento para os operadores, o treinamento para os gestores, Uhum. para você ter certeza que tudo vai correr bem no momento que a gente fizer a virada, né? Em todos os casos a gente coloca projeto, tem etapas, a gente apoia nossos clientes o tempo todo para poder fazer essa implementação, né? Até o momento da virada de chave. Então, assim, normalmente não é demorado. Depende mais do que o cliente te dá de informação e das necessidades de cada operação. Uhum. E imagino, isso aí serve só para uma empresa grande ou para qualquer uma empresa média já vale a pena? Que tipo de empresa, qual o tamanho de empresa precisa ter para implantar uma solução dessa? Eu costumo dizer, Léo, que não tem o tamanho mínimo de empresa, tem a dor mínima, né? Uhum. Nós temos clientes, por exemplo, que têm apenas a operação com uma pessoa, ou com duas, ou com Hum. três, mas eu tenho operações bem maiores. Eu tenho clientes com 20 atendentes, com 50. Eu tenho até um caso de um cliente com 300 posições de atendimento. Nossa. Então, a nossa solução, ela atende todos os níveis de cliente e ela é escalável. Uhum. Então, eu consigo escalar ela conforme o momento da empresa ou conforme até a maturidade dela, né? Em que momento que ela está até da maturidade. O que, que ela precisa ou qual que é o tamanho dela, isso acaba não fazendo tanta diferença, né? A gente consegue atender os clientes de todos os tamanhos. Muito bom. Então, aí, você tem dor de cabeça com essa multicanalidade chegando na sua empresa, pré e pós-venda, falar aqui com o Marco, ele vai resolver esse problema. E uma outra solução que a gente vem falando muito, que eu até nem entendo direito como é que funciona, queria que você explicasse aqui para nós, é a questão ali do PABX na nuvem. Eu lembro que o PABX era, a gente colocava o equipamento ali no cantinho da parede para poder integrar os telefones e tal. Como é que funciona isso aí na nuvem? Conta para nós. Bom, o PBX na nuvem, ele vai eliminar esses equipamentos que você conhecia que ficavam na parede, né? Sim. Em alguns casos, até para operações maiores, ele ocupava até sala de servidor, para você ter noção. Ah, é mesmo? Eu cheguei a ver coisa desse tipo. Então, um rack inteiro de telecomunicação com servidores, é,
centrais telefônicas conectadas, gravadores, e É aquele essa tal do Asterisk, não era? Asterix, alguma coisa assim, não era? Que era isso, hardware, a depois virou software? faia, isso, exatamente. Hardware e software, né, integrando hardware e software, então Então vo você tinha uma complexidade muito grande, né. Até para esses PABX menores, com poucos ramais, ele era já um pouquinho complicado também, você Uhum. tinha lá o técnico para poder fazer a manutenção, Sim, né. é. Então ele tem essa questão aí de toda a parte física e as limitações do físico também. Legal, mas e aí como é que funciona isso então? Você Ah, tem sim. um servidor na nuvem que vai conta pra gente um pouco mais. Então, com o PABX em nuvem, a gente elimina todos esses equipamentos físicos e a limitação do físico também, além Uhum, de eliminar os problemas. A uhum, gente leva tudo para a internet, numa nuvem segura, né? Quando a gente está falando de nuvem, a gente está falando de internet. Então, você vai colocar num ambiente seguro, baseado em sistema, em softwares e hardwares que vão estar funcionando a partir da internet. Por conta disso, você acaba tendo alguns recursos que antes eram inalcançáveis para empresas hum, pequenas e médias. Eu não vou dizer nem inalcançável, vou me corrigir aqui. uhum, Eles eram até alcançáveis, mas o investimento era muito alto. uhum, A gente começou a trabalhar com PBX em nuvem quando o cliente pediu para a gente: olha, eu queria que o telefone fosse atendido automaticamente. Eu uhum, queria que desse uma mensagem de feriado ou de fim de expediente para o cliente saber e a gente saber quando poderia ligar uhum, para ele de novo. E o certo. PBX em nuvem entrega todos esses recursos, ainda entrega fila, programações, também entrega fluxos e E entrega relatórios do que está acontecendo na comunicação do cliente. olha que fantástico, essa parte de relatórios, quando era hardware você não tinha, né? Exatamente, você não tinha nada. Você simplesmente não sabia o que acontecia, né? Mesmo durante o expediente e fora do expediente da empresa. Com PBX em nuvem, você consegue saber tudo o que está acontecendo a qualquer momento. Legal. E com esse tal de PABX na nuvem eu consigo rotear a ligação, mandar para celular, mandar para outros estados, como é que funciona isso? Você consegue sim rotear para outros números de telefone, outros estados, mas você tem aí a vantagem dos ramais móveis. Você consegue usar o ramal no seu computador, no seu notebook, no smartphone e até no tablet. Então, qualquer lugar que você tiver do mundo, você consegue fazer e receber chamadas telefônicas como se você estivesse dentro do seu escritório, dentro da sua empresa. Isso dá uma experiência fantástica para o cliente. Eu mesmo atendi cliente, eu estava numa viagem internacional e o cliente não ficou nem sabendo. Eu Uhum. atendi, coletei as informações, fiz orçamento, devolvi o orçamento, mandei o orçamento para o cliente e depois eu liguei para ele para confirmar se ele tinha recebido o orçamento. Depois de alguns meses ele falou: "Você estava viajando quando eu falei com você? Como é que foi isso, né?" Aí eu contei para ele que o nosso sistema ele já estava todo em nuvem. E isso foi antes da pandemia, quando não estava muito difundido ainda o conceito. Olha que fantástico, o case na prática foi você mesmo fazendo uma venda ali com o seu cliente, fantástico isso, fantástico. E até ia falar da pandemia, né, que, todo mundo foi para casa, agora algumas empresas estão voltando e tal, mas muito funcionário ainda permanece em casa, né, muito permanece em home office, eh, eu conheço várias pessoas que mesmo tendo que trabalhavam em escritórios antes, com a ida para casa na pandemia, foi morar no interior, foi morar em outro estado e continuam trabalhando nessa empresa. Então eu conseguiria, ter um atendimento como se a pessoa estivesse ali do meu lado no escritório, né. Perfeito, isso mesmo, Léo. O pessoal, quando foi para home office, uma boa parte dos nossos clientes que já estavam em carteira, eles até se espantaram, porque eles estavam acostumados ao telefone no escritório. Uhum, E aí eles falaram: olha, como é que a gente faz para falar com o cliente? Falei: pode ficar calma, instala o aplicativo aí no seu smartphone, uhum. ou conecta o aparelho de telefone que está no escritório, conecta na sua rede da sua casa, e você vai conseguir trabalhar remotamente, vai conseguir falar com os clientes. E não só isso, Léo. O nosso sistema também ele oferece sistema de videoconferência avançada com os recursos premium, que já fazem parte do PABX. Então eu ensinei vários clientes a criarem salas para eles ficarem online nessas salas e lá eles já irem trocando informação. Nós mesmos, na Que OK Computador, a gente fantástico. trabalhou dessa maneira. Eu abria a sala de manhã, no horário do expediente, a gente trabalhava online, conversando, abria microfone, fechava, compartilhava arquivo, trocava informação, parava na hora do almoço e depois a gente retomava e a gente continuava nosso fluxo de trabalho normalmente. Eu ensinei isso para vários clientes e isso fez uma grande diferença. Inclusive, eu tive um depoimento de um cliente que ele falou que a gente salvou o negócio dele. Que fantástico.
É porque é como se eu estivesse no escritório mesmo, né, eu tô ali, eu entro de manhã numa sala, abro a sala, as pessoas entram na sala, a gente vai trabalhando junto, todo mundo se vê, fica ali num grande Zoom batendo papo, e passo o dia inteiro ali conversando e no fluxo normal de trabalho. Exatamente. E tenho clientes que utilizam até hoje. Eles utilizam um sistema de videoconferência nosso, que ele faz transcrição gerado por inteligência artificial, que a gente vai abordar daqui a pouco a IA. Muito bom, fantástico. Então, pô, eu fiquei curioso agora para entender como é que a IA, entra nisso tudo aqui, como é que a IA entra nesse mundo de atendimento? Bom, vamos lá. A inteligência artificial hoje já consegue fazer atendimento telefônico, em muitos casos atendimento de WhatsApp também. Ela consegue gerar resumos, ela consegue gerar relatórios, ela consegue gerar análises também de sentimento das interações. Então a IA ela consegue tanto fazer o atendimento para o cliente, fazer uma triagem, fazer um encaminhamento, coletar informações e até encaminhar o cliente para o departamento certo. Uhum. E na parte dos gestores, ela consegue apoiar, entregando essas informações que são valiosíssimas para os gestores. Muito bom, porque você tem uma triagem ali, você acaba, otimizando a mão de obra que você tem para o que é realmente necessário, né. Será que com esse uso cada vez mais frequente da IA, a gente não vai acabar perdendo um pouco da humanização? É isso mesmo, viu, Léo? A IA, ela deve ser utilizada, mas tem que ser utilizada de uma maneira mais comedida, né? Você não pode ter uma operação bagunçada e confiar, acreditar que a inteligência artificial vai resolver todos os seus Uhum, problemas. Que esse, inclusive, é um dos grandes mitos, né? uhum, O pessoal pega, coloca IA para fazer atendimento, fica fazendo prospecção e deixa lá. Eu uhum, já peguei inúmeros casos de cliente reclamando que ficou preso numa automação e não conseguia sair mais. uhum, Aí ele não conseguia mais falar com a empresa por aquele canal que ele tinha escolhido, né? sim. Por outro lado também, o cliente às vezes não vai ter a resposta que ele deseja. Aí o que, que ele faz? Ele procura outra empresa que vai conseguir dar as respostas que ele precisa e atender as necessidades dele. Entendi. Então, você acaba colocando a IA para otimizar o seu atendimento, mas se você errar na mão ali, você pode até perder esse cliente, porque fica irritado, fala: "Poxa, eu quero falar com alguém aqui, não consigo, esse robô não me larga", né. Muito bom. E aí dentro dessas dosagem, eu queria que você contasse aí algum case, algum projeto que vocês implantaram e utilizaram a IA, que está muito na moda agora, e que fez a diferença no cliente. A gente tem um projeto muito interessante, Léo, que é um cliente que tem atendimento internacional. É uma empresa bem grande e eles estavam preparando uma equipe para atender de madrugada. Como eles têm uma operação internacional, eles se depararam com a questão do fuso horário. Tinha cliente que ligava para a empresa meia-noite, uma Uhum, hora da manhã. claro. E aí eles estavam preparando uma equipe para atender nesse horário aqui no Uhum, Brasil. Aí a gente fez a implantação da inteligência artificial que atende 24/7, conversa com o cliente em outros idiomas, coleta as informações e entrega para os vendedores. Aí os vendedores já preparam a proposta, já preparam tudo que o cliente uhum. precisa e entram em contato com o cliente no horário conveniente, sem precisar estar disponível 24/7. Olha que fantástico, hein, você otimizou demais essa equipe de vendas aí. Então, o cara que às vezes precisava de uma equipe, sei lá, de 30 pessoas, conseguiu com um terço, dar conta do recado ali, otimizando pela IA, né. E ainda, Léo, a gente tem que acrescentar aí a questão dele economizar com hora extra de pessoal, mais contratação, ele conseguiu otimizar os custos dele aí, ó. Muito bom. E aí se tem um monte de, custo que não dá para medir, sem pensar no passivo que todo, empresário está assumindo ali. Quando você tem a IA não vai te dar nenhum passivo, né, não vai te processar, não vai te dar problema depois, né. Muito bom. E esse sistema de IA que vocês implantam, ela consegue se integrar ali com todo esse ecossistema do omnichannel de vocês? Isso, ela faz parte do Omnichannel, né? No momento a IA, ela faz atendimento telefônico, a gente consegue colocar essa atendente 24/7 e ela consegue gerar as transcrições das chamadas telefônicas, os resumos de chamada telefônica e de conversas também por redes sociais e WhatsApp, e ainda ela faz a análise de sentimento, classificando cada interação, Léo, entre positivo, negativo e neutro. Então você tem um semáforo lá para você ver o que está acontecendo em cada uma daquelas interações. O que que normalmente a gente faz? A gente vai lá e olha primeiro que está sinalizado com a carinha vermelhinha, que é uma Uhum. carinha que Sim. aparece, né? Carinha vermelhinha para entender o que que aconteceu lá.
para ver se de repente o funcionário passou alguma informação que não estava correta, ou se o cliente ficou insatisfeito, ou se de repente foi alguma palavra que foi falada que a entendeu de forma negativa. Uhum. Sobrando tempo, a gente olha lá os que estão como neutro e a gente usa normalmente os verdinhos, os que estão com sinal de positivo, Uhum. sinalizados na inteligência artificial como positivo, para treinar o nosso pessoal com a melhor prática. Então você acaba Fantástico. tendo aí análise do atendimento para você corrigir os erros e para você procurar repetir os acertos. Nossa, você imagina quanto custaria você contratar alguém para ficar ouvindo todas as conversas, transcrever tudo isso e classificar se está bem, se não está bem, se o atendimento está para que lado que está indo. Isso aí já é sensacional, né? Usar a IA como um monitor ali para medir essas métricas, né? E aí, falando em métrica, eh, na visão de vocês aí da OK Computadores, no momento da venda, no momento da experiência com o cliente, quais são as métricas mais importantes que uma empresa deve acompanhar? Primeiro de tudo, ele precisa saber como é que está o volume, né? O que está chegando de volume de atendimento para Uhum, ele. Essa é a primeira métrica, né? A segunda métrica é saber quanto que os clientes estão sendo atendidos. Quantos clientes estão sendo atendidos na realidade, né? uhum. E quantos estão sendo perdidos, que é super importante saber também, né? E a satisfação dos clientes. E esse dado, inclusive, a inteligência artificial acaba entregando para o Uhum. gestor, né, para saber se aquele cliente foi bem atendido ou não. Muito bom. Só uma curiosidade minha, na média aí, quanto que um cliente normal tem paciência para esperar ser respondido? Ah, isso vai variar de empresa para empresa, né? Uhum, Normalmente o tempo é muito curto, né? uhum, O cliente manda uma mensagem de WhatsApp, ele quer uma resposta imediata, e aí a gente volta naquela história, né? De você fazer um pedido qualquer de uma mercadoria ou de uma refeição e você ser atendido rápido. Isso varia, né? Mas claro que cada minuto que se passa, isso vai cansando o cliente e vai abrindo porta para outros concorrentes poderem oferecer o produto que ele saiu para procurar com a sua empresa. isso que eu te perguntei, porque a gente está cada vez mais ansioso, né, a gente cada vez tem menos paciência, né. Eu que trabalho no mercado financeiro, às vezes tem cliente que me pede alguma coisa no domingo, e que a resposta fala: "Olha, o mercado está fechado, eu não tenho o que fazer", mas aí domingo a pessoa está preocupada com aquilo lá. E como é que a gente pode usar ali toda esse frame aí, esse arcabouço tecnológico para a gente, diminuir esse abandono, diminuir essa perda de clientes? Primeiro de tudo, Léo, precisa organizar o atendimento, né? Você precisa ter uma organização dos canais de comunicação e uma priorização de atendimento, né? Segundo, também, você tem que ter uma gestão do atendimento. Porque se você deixar o atendimento solto para qualquer um responder a qualquer momento, isso fica complicado se você não tiver um gestor, um Uhum, supervisor, para ver o que está acontecendo e conduzindo o pessoal, né? E terceiro, também, você já ter os padrões lá para poder ter resposta. Claro que você não vai ter todos os padrões, né? Pode aparecer coisas inéditas, uhum. né? Mas você estabelecer padrões mínimos e você depois ir desenvolvendo cada um desses padrões aí de atendimento para você dar uma experiência melhor para o cliente, né? Perfeito. E vocês que trabalham, com soluções aí de atendimento há muitos anos, como é que a gente poderia, medir o retorno sobre o investimento dessas soluções? Porque eu imagino que é muito difícil eu imaginar ali: "Poxa, eu perdi tantos clientes, ou deixei de atender, ou eles saíram da fila". Como é que eu consigo transformar isso em número para que o empreendedor entenda, qual que é a urgência que ele tem de implantar uma solução dessa? Normalmente o pessoal não tem essa informação, viu, Léo, para começo de história. A Uhum, maioria absoluta dos casos que a gente vai trabalhar, o cliente não tem noção do quanto está sendo perdido, quem que não está sendo atendido. Ele passa a ter essa visão a partir do momento que tem implantação ou do Omnichannel ou do PBX em nuvem. uhum, Então ele começa a ter os relatórios, ele vai ter informações de abandono, de chamadas perdidas, de interações não respondidas e de satisfação. Agora a gente transformar isso em números, isso vai variar de empresa para empresa também, uhum. né. O que a gente tem percebido é que as empresas têm ganho eficiência, basicamente aí com a organização do atendimento e com essa visão, macro
e até chegando no detalhe de cada interação, de cada atendimento, para Uhum. ele saber o que, que ele precisa fazer em cada um dos casos. Eu posso falar de um caso, até que foi um dos que mais nos marcou, Uhum. que foi a implantação do nosso sistema numa empresa que eles tinham 2 pessoas que faziam atendimento no primeiro período, que começava às 7 horas da manhã, e 2 pessoas faziam atendimento telefônico no período da tarde, que ia até Certo. às 19 horas. Eram 2 turnos ali. Isso, Tá. exatamente, eram 2 turnos. E eles pediram para a gente fazer a implantação do nosso sistema. Uhum. E eles fizeram a contratação do nosso sistema pensando em eliminar os equipamentos físicos na empresa e reduzir custo. Certo. E a gente conseguiu muito mais que isso, Uhum. Léo. No primeiro dia de operação, a gente descobriu que eles tinham de 1.200 a 1.500 chamadas telefônicas por dia. E eles não Nossa. sabiam disso, porque a estrutura deles era uma estrutura física, com PBX físico, Uhum. que quando uma nona pessoa, por exemplo, ligava, o telefone dava sinal de ocupado. Então, num PABX físico eu tenho 8 posições ali. Se ligar um a mais, ele dá ocupado. Nesse caso deles, No eles tinham 8 linhas. PABX na nuvem não tem isso. Não tem isso. PBX na nuvem são 250 chamadas simultaneamente. Uau! E por isso que a gente descobriu isso. E aí, esse cliente, primeiro ele se assustou pensando que o sistema estava com problema. Uhum. Porque o pessoal começou a reclamar que estava pulando, pipocando um monte de chamada, né? E aí, quando a gente foi ver, verificou, não, vocês estão com um monte de chamada telefônica. E aí, eles tiveram que ampliar a equipe e ainda ajustar o horário de atendimento deles, que eles acabaram descobrindo qual que eram os horários de pico deles através do nosso sistema, do PBX em nuvem com inteligência artificial. Nossa, que fantástico, né. E a gente tende a pensar, falar: "Poxa, a tecnologia, a IA, a coisa toda vem para tirar os empregos, para tirar pessoas, para nesse caso aí ele teve que contratar muito mais gente para poder dar conta desse atendimento enorme, né. Então, é um caso, completamente inverso do que a gente pensa, né, a tecnologia gerando mais empregos ali, né. Exatamente, a empresa cresceu e não foi só no setor de atendimento. Eles tiveram que contratar mais pessoal do atendimento no balcão, mais pessoal de agendamento e ainda mais pessoal de atendimento no back office também. Então a empresa acabou crescendo a partir das informações que eles tiveram através do nosso sistema, do PABX em nuvem com inteligência artificial. Fantástico, isso é muito bacana, porque imagino também que o sistema de vocês acaba integrando não só a comunicação externa, como também ajude a comunicação interna da empresa, né? Perfeito, Léo. Esse é um ótimo ponto. O nosso sistema também, ele permite a comunicação interna. Ele já conta, além das reuniões e do próprio sistema de telefonia, ele tem os ramais, ele tem um sistema de mensagens internas. Assim, os colaboradores podem trocar informações, e um detalhe aqui muito importante, um sistema extremamente seguro. Tudo que passa pelo PBX é protegido por criptografia AS256 de classe empresarial. Uhum. Então é tudo criptografado e é tudo protegido debaixo dessa criptografia. Você pode utilizar o sistema até para trocar informações confidenciais, porque elas vão estar protegidas debaixo dessa camada poderosíssima de criptografia. Isso é fantástico, né? Quando a gente pensa na segurança, a gente não para pensar que antigamente a gente falava no telefone que toda a mensagem não tinha criptografia nenhuma e passava por um fio de cobre, né? Um fio de cobre, quer dizer, qualquer um que conectasse ali, ouvia a sua conversa. E hoje a gente fala em segurança, 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 mas é muito mais seguro do que um telefone convencional, em Ah, que conseguir espetar ali e ouvir, não é? com certeza absoluta, Léo. O nível de segurança do sistema é altíssimo, então você não consegue interromper ou pescar uma mensagem no meio do caminho, você não consegue pegar uma ligação, você não consegue pegar uma mensagem de WhatsApp se você não estiver dentro do sistema. O tal do man in the middle, né? Bom, mas vamos lá, eu queria te fazer mais algumas perguntas aqui. Omar, você acha que as empresas que não adotarem IA no seu negócio, na sua comunicação, vão perder a competitividade? Com certeza vão, Léo. Esse daí é um caminho que eu digo até que é sem volta, né? A inteligência artificial está integrada na nossa vida e na vida das empresas também. Uhum. A empresa que não utilizar a IA, mas aí cabe aí a gente abrir um parêntese muito importante, ele tem que utilizar a inteligência artificial de uma maneira equilibrada
porque o fator humano é importantíssimo também nas empresas. Claro, para poder otimizar o seu atendimento, mas por outro lado não tornar a coisa robótica, não tornar a coisa, muito fria que afaste o cliente, né. Perfeito, é isso mesmo. Porque, como eu falei, né, eu tive casos de cliente que falou que ele ficou preso na automação. Eu mesmo aconteceu, comigo mesmo isso aconteceu uma vez. Eu fiquei preso numa automação também de inteligência artificial e não conseguia sair desse loop, Nossa, é irritante, né. né? Ô Mar, você acha que o WhatsApp vai substituir completamente o telefone? Olha, Léo, eu digo que um canal não substitui o outro. O WhatsApp ele é muito forte hoje. Tem muita empresa utilizando, a maior parte das pessoas utilizam. O que eu digo é que o telefone ele não pode ser mais um canal isolado como ele foi até então. Ele tem que fazer parte, né? Então você tem que ter a opção do WhatsApp. Então você tem que ter o telefone integrado com o WhatsApp. E é isso que a nossa plataforma acaba entregando. Perfeito. Se você puder integrar os 2, para que escolher um ou outro, né? Deixa que o cliente escolha onde ele prefere, né? Exatamente. Tem caso Exatamente. Tem atendimentos que você precisa fazer por telefone. Quando é atendimento mais profundo ou quando é algum outro tipo de informação, o pessoal prefere ainda falar por telefone. E ainda a gente precisa adicionar que o telefone ele dá uma camada de credibilidade para a empresa. Pelo fato da empresa ter um número de telefone, isso acaba dando uma credibilidade também para a empresa. Olha que interessante, que são coisas que a gente não pensa mais nisso, é tão normal para nós, né? Mas faz muito sentido, né? E qual que é o maior mito sobre a inteligência artificial? Eu até falei já agora há pouco, né? Mas o maior mito é achar que a inteligência artificial vai resolver toda a sua vida, vai resolver todo o seu atendimento. Não é incomum o pessoal colocar a inteligência artificial para ficar fazendo prospecção ou para ficar fazendo atendimento, né? Você acaba tendo aí, eh, vamos dizer assim, uma automação, um robô só respondendo e não te trazendo resultados reais. Muito bom. Você contou ali do atendimento àquela empresa que tinham 2 pessoas de manhã, 2 pessoas à tarde. Eu achei um case bem interessante. Eu queria que você contasse mais alguma situação curiosa ou algum case que vocês resolveram ali a partir da tecnologia. Olha, Léo, eu tenho diversos cases, viu? Eu lembrei agora de uma empresa que tem o pessoal do comercial aqui em São Paulo, e eles têm a parte fabril em Minas Gerais. É uma do lado da outra, a parte fabril. Uhum. E eles tinham o PBX físico instalado, rack de PBX físico instalado em cada uma das unidades. Quando o pessoal procurou a gente para fazer a implantação, o que estava acontecendo é que o pessoal que trabalha no comercial estava ligando para a fábrica pelo celular, porque eles não conseguiam falar pelos telefones. Nossa. Era PBX físico que vivia parando, a manutenção era cara, vivia dando problemas e a conta era alta, viu, Uhum. Léo? É porque a gente pagava pela distância da ligação antigamente, né, então era ligar para outro estado, era uma ligação muito mais cara do que falar na sua cidade, né. E mais caro que isso, que o pessoal não estava conseguindo resolver os problemas. Quando nós colocamos o PBX em nuvem, que até teve uma certa resistência, porque eu estou falando aí de 6 anos atrás, 7 Uhum, anos atrás, o pessoal ficou com um pouco de medo, mas a gente fez a demonstração. A uhum. gente colocou o PBX em nuvem, o cliente já está agora aí na terceira renovação, está trabalhando na terceira renovação, por quê? Nós zeramos os problemas técnicos que eles tinham, demos recursos que eles não tinham e ainda a gente reduziu as despesas deles, né, deixou de ser despesa até. Uhum. A gente reduziu a conta deles para 20% do que eles tinham que investir mensalmente. Então foi uma economia brutal, fora aí o ganho de produtividade. Ah, sem dúvida, porque para uma empresa, o mais caro é você perder vendas, então você perde vendas se não tem uma comunicação eficiente, e também parar a produção. Então você imagina, e aqui a gente tem vários cases de empresas dessas, né, que tem uma fábrica num estado, atendimento em outro estado, algum setor, até por conta do nosso sistema tributário, que você tem alguns benefícios, algum estado te cede algum benefício, então a empresa fica toda separada ali em estados. Então você, se não tiver uma comunicação eficiente, muitas vezes você para a produção. E quanto custa uma produção parada? Com um monte de gente ali sem conseguir resolver, porque você não consegue se comunicar com outro estado, ou com alguém que precisa resolver aquela situação, não é?
ou um produto não produzido, não entregue, e o vendedor não conseguir falar com o pessoal da produção, né. Eu tenho um outro caso, Léo, se eu puder contar, esse é na área médica. Eles tinham uma central de atendimento, só que era extremamente rudimentar. Uhum. Quando nós colocamos o nosso sistema, eles passaram a ter os relatórios de atendimento, conseguiram começar a acompanhar o nível de qualidade do atendimento, aí para outro recurso que eles passaram a ter também, que é a gravação de chamadas. Eles utilizaram esses recursos para melhorar o atendimento Uhum. e até também, ô Léo, para poder guiar melhor o pessoal que estava prestando o atendimento, porque antes eles não conseguiam saber o que é que estava sendo passado de informação. E com o Uhum. nosso sistema eles passaram a ter essas informações, inclusive com acompanhamento em tempo real. Então, o líder dos setores consegue acompanhar o que está sendo conversado com os clientes e ainda ele consegue falar para o atendente o que está acontecendo e ainda interagir também com os dois na chamada telefônica. Isso é fantástico, né, porque você até resguarda a empresa, né, não quando você tem um atendimento mais crítico ali, eu estou pensando aqui na área médica, na área financeira, mas em qualquer área, né, se a empresa tiver um processo, se a empresa tiver algum problema, ela tem como se resguardar, né, falar: "Não, o que foi vendido para o cliente foi isso, o que foi falado foi isso", então ela tem um arquivo ali, com essas ligações gravadas, não é isso? Exatamente. Inclusive, esse mesmo cliente ele usou uma das gravações para conseguir não deixar um processo seguir à frente, no qual o paciente chegou para fazer o processo cirúrgico e não tinha feito nenhum exame. Chegou Uhum, sem nenhum exame, não chegou nem preparado, e aí a equipe médica não quis fazer uhum, o procedimento, né? Que seria uma cirurgia. sim. Aí ele procurou o advogado dele querendo processar esse centro médico e o centro médico apresentou a gravação da ligação, no qual a atendente dava todas as instruções para o paciente, falando o que ele precisava fazer para fazer essa cirurgia. Na hora que apresentou isso para o escritório de advocacia, que tinha apresentado lá uma tentativa de acordo antes de seguir com a judicialização, aí o processo já se encerrou ali, nem foi para frente, nem foi para o judiciário por conta dessa gravação, Léo. Olha que fantástico, só evitar esse processo, essa empresa já pagou o seu sistema por 10 anos, né. Porque você imagina o rolo que ia dar, que a empresa ia ficar uma palavra contra a outra, né, fala: "Não, meu atendente deixou claro. Não, não deixou claro, eu não sabia que precisava disso. Sabia sim, não sabia", imagina? Então, olha como ganha, eh, eficiência a empresa no atendimento, fantástico, né, fantástico. E até ia te perguntar isso, né, pra uma empresa, qual investimento em tecnologia tende a ter um retorno mais rápido, maior retorno para a empresa? Eu diria, Léo, que ele deve utilizar a tecnologia para organizar o atendimento dele e também para entregar informações que seriam muito difíceis dele obter, né? Que nem você falou, se alguém tivesse que ser contratado para ficar escutando cada ligação, Uhum, transcrevendo, uhum, ou pegar cada grupo de mensagens e fazer um resumo para entregar para o gestor, ou analisar, ticar cada atendimento, ó, esse foi bom, esse não foi, isso seria até uma tarefa, vou dizer que impossível, né? uhum, Com a tecnologia você consegue fazer isso. E você também consegue desonerar os atendentes e os supervisores desses atendentes e gestores para eles fazerem o que é mais importante, o que a tecnologia não consegue fazer de bate-pronto, uhum, que é o atendimento humano. Então uhum, você consegue automatizar vários processos, você consegue utilizar a inteligência artificial para fazer uma triagem prévia ou para coletar algumas informações iniciais, para depois você focar no que a inteligência artificial ou a tecnologia não consegue fazer. Esse uhum. atendimento humano, essa proximidade. Legal. Eu imagino que vocês consigam atender o Brasil inteiro, você não tem uma limitação geográfica, né? Você até falou que atende uma empresa que tem em Minas, tem aqui em São Paulo, né, vocês atendem o Brasil inteiro. Isso a gente atende empresas no Brasil inteiro. Nós temos instalação dos nossos sistemas em todo o Brasil já. Inclusive, eu tenho um caso, eu falando de novo de Muito caso, né? bom. É um cliente que está no Rio de Janeiro e ele tem uma operação de atendimento na Argentina. Nossa, E ele precisava desse atendimento na Argentina. Nós fornecemos para ele o número de telefone na Argentina e o pessoal atende os clientes que ligam nesse número de telefone, os argentinos que ligam nesse número de telefone, eles atendem no Rio de Janeiro, como se estivesse na Argentina.
Que fantástico, que legal. Ele montou um call center, um contact center ali no Rio de Janeiro para atender o cliente da Argentina. Exatamente, sem ter que deslocar pessoal para lá, que era um plano que eles estavam inicialmente de montar uma operação física na Argentina, mas não tinha muito sentido para o produto deles, Uhum. né? Mas para a operação, sim. Eles não precisaram deslocar esse pessoal. Os funcionários estão lá no Rio de Janeiro atendendo esses clientes da Argentina. E eu tenho também casos de clientes que têm outras unidades em outros lugares Uhum. aqui da América Latina e Estados Unidos, eles estão integrados também, estão interligados para poder falar com esse pessoal sem ter que fazer chamada interurbana, eles fazendo chamada para ramal. Fantástico. Então, eu conseguiria, por exemplo, montar uma operação aqui em São Paulo, aqui na Moca, a gente que está aqui na Moca, com diversos telefones do mundo inteiro e fazendo o meu pessoal, meu time está localizado aqui, mas eu recebo ligações do mundo inteiro, Não do em mundo. números locais. Isso, não do mundo todo, viu, Léo? Uhum. Nossa operação, por enquanto, a gente consegue cobrir a América Latina toda, América Central, Estados Unidos, Canadá, e nós temos vários países na Europa. Tem, inclusive, eu estava até esquecendo desse caso, tem um outro cliente da Uhum. área de finanças, que eles têm um escritório que está em Londres, e eles estão interligados através do nosso sistema do PABX em nuvem com inteligência artificial. Então eles ligam o ramal e eles conseguem fazer atendimento do pessoal que está na Inglaterra, eles estando aqui em São Paulo. Fantástico. Então alguém liga para um número local lá em Londres, só que o atendente está aqui em São Paulo falando como se fosse localmente. Exato. Eu tenho também outros clientes que eles atendem empresas ou pessoas em outros lugares do Brasil, eles estando ou na região sul, atende norte, ou ao contrário, eles estão no nordeste atendendo pessoas do sul, normalmente utilizando o número de telefone local, e também a gente tem a facilidade do 0800 também. Ah, perfeito. É possível colocar esses 0800 em PABX em nuvem também. Isso, nosso PABX em nuvem tem o 0800 também. Legal, não vai rir não, porque eu não entendo nada desse ramo, né. Mas legal, muito bom, muito bom. Interessante saber. Então a gente já sabe que vocês atendem o Brasil inteiro, vários diversos outros países também. E em relação ao ramo da empresa, tem algum ramo que mais se beneficia ou qualquer ramo, indústria, comércio, serviço, eh, segmento ou qualquer ramo consegue se beneficiar disso? Todo ramo que tiver atendimento, pré-venda, pós-venda, ou qualquer ramo que fizer um atendimento ao cliente, ele se beneficia do nosso sistema por conta de tudo isso que a gente já apresentou aqui, Uhum. e tem muito mais ainda, que a gente apresenta para cada cliente conforme a necessidade dele. Mas os nossos maiores casos de sucesso realmente estão concentrados na área da saúde, na indústria, também escritórios de advocacia, empresas de direito, advocacia, Uhum. na área de economia também, na área de finanças, Uhum. economia e comércio também. Nós temos vários casos de sucesso nessa área, né? Então, qualquer empresa que tiver um atendimento de venda, pós-venda, pré-venda ou suporte também técnico, atendimento ao cliente, consegue se beneficiar. Muito bom, ou seja, quanto mais clientes eu atender, quanto mais comunicação eu tiver, mais importante o uso do seu sistema, né. Exato, Léo. Qualquer empresa que tiver atendimento, ela vai conseguir se beneficiar do nosso sistema, com tudo isso que a gente colocou aqui. Muito bom, a gente já está caminhando aqui para o final, eu queria te pedir uma mensagem final aqui. Se você fosse contratado hoje para fazer uma consultoria numa empresa, que perde clientes por problemas no atendimento, quais seriam as 3 primeiras coisas que você analisaria nessa empresa? Léo, primeiro de tudo, eu analisaria os canais de comunicação que a empresa tem. Então, eu faria esse levantamento. Em seguida, eu iria ver por onde os clientes estão vindo mesmo, de verdade, né? Quais canais estão sendo utilizados. A terceira coisa que eu faria era organizar esses canais e treinar o pessoal, Uhum. né, para eles poderem dar uma experiência melhor aí. Então se eu tivesse que elencar umas 3 ações, seriam essas inicialmente aí para poder resolver esse problema da empresa, né, ela não perder mais os leads que estão chegando para ela, né. Inclusive tem uma coisa importante que eu estava deixando passar, Uhum. que é muito comum o
as empresas estarem atrás de mais leads, fazendo impulsionamentos, né? Sim. Mas na realidade ela está perdendo venda porque ela não está atendendo quem já está vindo. Ela já tem leads vindo, né? É muito comum a gente encontrar esse tipo de situação. Então o cliente não sabia o tamanho do atendimento, o que estava sendo perdido, o que não estava sendo atendido. Quando descobriu que ele tinha vários leads, ele não precisava ir atrás de novos, bastava ele atender aqueles que já estavam vindo de uma maneira mais espontânea para ele. Já não estava cuidando, não estava nem sabendo o que tinha direito, e estava buscando mais ali de forma ineficiente, né? Muito bom, fantástico. Muito bom. Omar, muito obrigado aí, ó. Você que precisa melhorar o seu atendimento, já entendeu como é que funciona, já entendeu que você precisa do Omar aqui cuidando da sua empresa. Deixa pra gente aí suas redes sociais, como é que as pessoas entram em contato, como é que faz para te contratar. Maravilha, Léo, muito obrigado. Aí foi muito legal esse tempo que a gente conversou aqui. E agora o meu recado para quem está assistindo o nosso podcast aqui é que se você tiver uma operação na sua empresa e você perceber que está perdendo leads, não está conseguindo fazer atendimento, está percebendo alguma desorganização, vale a pena você dar uma olhada com mais cuidado para isso. Isso pode significar o seu sucesso ou a sua quebra. E o que nós fazemos na OK Computadores é justamente organizar o atendimento através do Omnichannel, com inteligência artificial, com PBX em nuvem com inteligência artificial e com atendente por inteligência artificial. Com esses recursos que a gente vai escalar para a empresa, para cada situação, para cada empresa, a gente personaliza para cada empresa, ver o que é melhor para cada um. Com esses recursos, você vai transformar a comunicação em uma ferramenta real de crescimento para a sua empresa. Muito bom, Omar. Muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza de que muitos empresários que acompanharam a gente até aqui já estão refletindo, pensando como é que podem modernizar, como é que pode oferecer uma experiência melhor para o seu cliente. Muito obrigado pela sua participação aqui. E para você que acompanhou a gente até aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos empresários e empreendedores. Manda uma mensagem para mim para vir participar, para conhecer o nosso grupo de empresários. E não esquece de seguir para não perder os próximos convidados. Até a próxima.